Olá, aluno, olá, aluna do curso de Teologia da Unicesumar. Estamos aqui retornando com mais uma aula, um vídeo conceitual do que você tem acompanhado no livro texto. A disciplina é Teologia, Comunicação e Novas Mídias. E nós estamos iniciando a aula número 5, da unidade número 5. Eu sou o Alexander Fajardo, já nos apresentamos aí nos vídeos anteriores, né? E esta unidade número 5, ela tem podemos dizer, um fechamento do que viemos construindo ao longo deste período das outras unidades, né? Passando por um processo histórico de conhecer a comunicação e suas fases, né, suas vertentes em termos de ferramenta, em termos de mídia, de criação e principalmente a junção dela com a religião. E ainda falamos especificamente da religião cristã ocidental, né, onde nós estamos inseridos, e também daremos agora diversos exemplos do Brasil, né, no nosso cotidiano. A gente falou muita coisa de fora, né, história construída lá na Europa, passando muita coisa pelos Estados Unidos. Então, vamos finalizar com algumas coisas. Também teremos um vídeo de estudo de caso, onde focaremos um caso brasileiro. Vamos avançando. Esta quinta unidade nós entenderemos como a internet e o surgimento de diversas redes sociais proporcionaram uma mediatização da religião e como este mundo virtual está modificando nosso pensamento e logo o fazer e pensar teologia a partir das novas mídias. Aqui eu destaco a palavra mediatização. Nós tivemos uma aula praticamente disto no vídeo passado, né? Entender esse conceito é importante nesta era digital, nesta era virtual, né? Os objetivos desta aula é refletir acerca do surgimento das novas mídias sociais e seus reflexos na igreja cristã, analisar os desafios e posturas que as igrejas devem minimamente observar para o seu desenvolvimento junto com as novas mídias. Também observar, analisar o impacto que o Facebook, nas principais redes sociais na atualidade, possui e analisar um estudo de caso de uma página de uma igreja. Compreender a importância de estar produzindo conteúdo edificante e relevante para uma geração conectada ao YouTuber. Entender a importância e revolução realizada pelos smartphones e analisar o caso do aplicativo de Bíblia mais popular da rede. O nosso plano de estudo seguirá nestes tópicos: novas mídias, uma reforma digital, desafios para a igreja, posturas e atitudes, evangelização e redes sociais, YouTuber e os geradores de conteúdo, e a mobilidade, o caso de Uversion. Novas mídias, uma reforma digital? Parece que a internet tem essa onipresença ao alcance de um clique no celular. Com isto, podemos nos perguntar com a ligação da religião com a internet. Dificilmente alguma religião, seja cristã ou não, está ausente da internet, mesmo que oficialmente esteja seus adeptos ao utilizarem e propagar as suas ideias. Então, pense comigo, aluno. Ao longo do estudo que nós tivemos, que nós percorremos o caminho histórico da comunicação, a religião, o protestantismo, o catolicismo, sempre esteve presente ali nos momentos da história da comunicação. Nesta nova era digital, a era dos smartphones, das redes sociais, da comunicação intensa, rápida às vezes até demais, e
muito conteúdo, né, nós temos que aplicar um filtro aí. As religiões, as igrejas, as suas lideranças também estão nesta era digital, nestas redes sociais. E aqui eu dei no slide como exemplo, né, a gente comenta da igreja pentecostal Deus é Amor. Esta igreja, ela tinha por princípio, década de 60, 70 e 80, não acessar a televisão, não ir para a televisão, né, realizar programas de TV. Eles focaram no rádio, trabalharam fortemente no rádio, né, aliás, estudiosos que analisaram especificamente essa igreja diz que o rádio foi responsável aí pelo seu virtuoso crescimento. Só que é um caso interessante porque eles acabaram negligenciando a TV, né, em um linguajar mais teológico, entre eles mesmos, né, demonizando a televisão. Bom, é a questão da imagem, né, o tubo, a TV de tubo assustava naquela época. Aí veja bem, a questão agora é a internet. O YouTube, você está aí com as transmissões live via Facebook, e a Igreja Deus e Amor, ela está agora nestas redes sociais, né? Tem o seu site, tem um canal no YouTube, então você imagina, né? Não podia por conta de ser um sinal de transmissão de televisão, mas agora que também é o vídeo filmado por uma câmera, lá no YouTube eles perceberam que eles precisam estar nas redes sociais, né? O mundo hoje é digital, né? O ambiente é digital, então você teria, acho que, uma perda considerável. É uma nova geração que está nascendo, né? Uma nova geração também dentro daquela igreja que está constantemente conectada, ligada aí com os smartphones, né? A questão do vídeo e imagem hoje está no nosso cotidiano. Então, dificilmente esta igreja conseguiria manter o mesmo pensamento que ela imperou aí na década de 70, década de 80, negligenciando a televisão. Agora eles estão firme e forte nas redes sociais. Você pode acompanhar aí, digitando, pesquisando aí no Google, e é um caso interessante a ser analisado. Nós vamos levantar aqui algumas questões no nosso primeiro tópico sobre reforma digital. Internet é um campo fértil para evangelização? Esta é a questão. Essa é a mensagem do pronunciamento do Papa Bento XVI em 2009. Convoca os jovens para esta tarefa. Qual tarefa? De evangelização. Veja o que ele diz. A vós, jovens, que vos encontrais quase espontaneamente em sintonia com estes novos meios de comunicação, compete de modo particular a tarefa da evangelização deste continente digital, né? O linguajar que o Bento XVI realizou na época, em 2009. Aliás, quando nós falamos na unidade 1 sobre comunicação, né, o tipo de comunicação, se você recordar, quando o Bento XVI abdicou do trono, né, do trono papal, ele fez um pronunciamento ali que talvez iria passar batido se não fosse apenas uma jornalista que entendia o pronunciamento em latim, né? Ele estava lendo lá em latim os documentos daquela semana, daquele mês, e aí no meio lá, estou abdicando, né? E teria passado batido se uma jornalista não fosse especialista aí na língua latina. E ela identificou esse caso, e como assim? É verdade isso? Será que eu entendi? Mas só ela entendeu, né? Aí até ela foi confirmar com as fontes direto com o Vaticano, para depois dar a notícia, né?
Então foi aquilo que a gente falou do emissor e receptor, o conteúdo, a forma como foi comunicado. Houve aí quase um ruído, né? Os primeiros estudos acerca da relação internet e religião eram tratados com ares de encantos e surpresa constante, pois era um campo de estudo que trazia novidade e muitos acreditavam que algo novo estaria para acontecer, afirmando até que a religião poderia ser gerada pela própria internet. Entretanto, aconteceu um segundo momento. Pesquisas mais aprofundadas, né, passando a novidade e o encantamento com velas virtuais acesas e rezas e orações online, entenderam que a internet não é capaz de criar religião, pois ela somente acontece com elementos que estão fora dela, ou seja, a pessoa que está por trás do teclado, que é o agente religioso, né? Isto é, religiões novas não nascem da internet, mas as que já existem podem se apropriar destas múltiplas ferramentas online para propagandear seus dogmas, ritos e locais de encontro. Lutero transferiu o acesso e leitura da Bíblia para o povo, em uma forma de transferência de poderes, dando certa autonomia e liberdade de pensamento e interpretação, não era mais mediada apenas pelo padre, que tinha a interpretação correta. E com isso mantinha um povo acuado e com medo das danações infernais e do purgatório. Com isto surgem as indulgências, a opressão de poder espiritual por meio de um mistério, pois tudo estaria escrito no livro sagrado que ninguém consegue ler, muito menos interpretar direito. Com a multiplicação da Bíblia na linguagem local, os questionamentos e quebra do cativeiro foram surpreendentes. Nós vimos isso aí quando falamos da reforma. E por que eu estou voltando nesse ponto aí, falando de Lutero? É que agora nós temos aí um novo termo, né? Reforma digital, nos estudos do campo mediático, em comparação com a reforma protestante a partir de Lutero. Olha, imagine comigo, caro aluno, aluna, naquela época de Lutero, você tinha apenas uma voz que deu um passo, fez a tradução, realizou a tradução e acabou conduzindo isso, né? Você tem os erros e acertos daquela época, mas o acesso era limitado. Hoje, a moeda se inverte. Nós temos muito conteúdo, muitas vozes falando, né? A livre interpretação bíblica, que era um dos temas da Reforma Protestante, é isso. Você pode ler e interpretar a Bíblia, né? Observar, levantar questionamentos, não fica refém, podemos assim dizer, de um líder que te dá a interpretação correta, verdadeira. Agora é o contrário, nós temos muitas vozes e com os vídeos na internet, qualquer pessoa pode gravar um vídeo, postar com a sua opinião sobre certo assunto, né? Já começaram aí a ter seguidores, gente clicando, gente comentando. Então, por um lado, está mais interessante produzir, fazer teologia, né? Por outro lado, nós temos que ter um filtro bem apurado, né? Que tipo de discussão nós vamos entrar, que tipo de energia vamos gastar com certo tema, se já tem outros especialistas falando da área, então às vezes gastamos energia demais para conversar aí um vídeo gravado para pessoas que você poderia estar numa sala, numa reunião, né? Se você com as pessoas presenciais, o diálogo, o olho no olho, algumas questões teológicas, né? Algumas falas, né? Ao vivo com a pessoa, pode ser
a questão amorosa, a questão do perdão, né? E por vezes, dependendo se é escrito, se é apenas num áudio ou se é num vídeo, a pessoa pode receber isso um pouco estranhamente. Então temos que ter estas percepções, né? Somos muitas vozes falando, então temos que tentar criar um filtro nessa reforma digital. De que era Lutero, agora nós temos muitos intérpretes da Bíblia, cada um pode avaliar, analisar, gravar um vídeo, dar a sua opinião, fazer a sua exegese. Isso acaba sendo interessante, mas observando sempre que temos que ter um filtro acerca destes conteúdos. Tudo é mediado por essa tecnologia, né? E aqui eu trago alguns exemplos que eu detalhei aí no livro que você está lendo, que é o livro desta disciplina, né? O exemplo do YouTube na igreja. O pastor, o líder, né, que estava ali, o irmão que toca o violão acabou faltando. E era costume dessa igreja, o pessoal, na hora, já no data show, selecionar um cântico ali no YouTube, digitou lá. Eu lembro, eu estava neste dia, era uma comunidade pequena, uma comunidade assim de 40 membros, e aí colocou lá no YouTube, uma comunidade bem conservadora, e começou a canção. Automaticamente tem os slides, esses vídeos no YouTube de música, você tem umas passagens de fotos ali, né? E aí, lá no meio do vídeo, que era da cantora Aline Barros, passa o vídeo de um crucifixo, depois um vídeo de uma senhora segurando o terço, né? E o pastor, na hora, ficou constrangido, e as pessoas olhando lá e cantando junto. Então, até onde vai a influência da internet na hora do culto, na hora da liturgia, né? Não foi preparada, o irmão faltou ali, aí o líder quis improvisar e falou, vai ser dessa maneira. E aí depois ele acabou pedindo desculpa, acabei pesquisando aqui na hora, devia já ter feito esse filtro antes, tal. Mas qual foi a interferência na liturgia do culto ali? Para quem se sentiu constrangido ali, né, em ver as imagens ali, a questão da internet, a questão digital, né? A igreja tem ali o seu acesso na internet, colocou no data show e as pessoas já na hora, a mesma coisa que interagir no celular, já estava ali o culto sendo ambientado, mediado por uma canção no YouTube. O segundo exemplo que eu dou também é a pessoa estar refém da questão tecnológica, né? Um líder, um pregador itinerante, ele tinha o seu pendrive já com seus slides, né? Ele preparava muito bem os slides e seguia bem didático o que estava no slide ali, na congregação. Ele ficou conhecido aí como uma pessoa bem didática, né? Explanava as escrituras, mas sempre focando ali nos slides. E um dia ele chegou na igreja onde não tinha um data show, né? Ele foi convidado para pregar lá e os tópicos do sermão estavam ali no slide. Ele ele só levou o pendrive. Na hora da pregação, passa o pendrive. Nós não utilizamos essa tecnologia, né? O pastor acabou ficando perdido, mas como assim, né? A princípio ficou um tanto que irritado, mas, entende? É uma nova tecnologia, né? Praticamente 100% das igrejas têm, mas naquele caso, aquela igreja não tinha esse recurso naquele momento. E aí o pastor teve que ali voltar ao beabá ali, né? Abriu a Bíblia e vamos lá, mas as anotações estavam lá no slide, então acabou ficando um pouco complicado. Um outro caso de interferência tecnológica, né?
mediação tecnológica na hora da pregação, né? Na hora do louvor. E nós temos aqui as reações. Eu gostaria de ler com você um texto do reverendo Antônio Carlos Costa, lá do Rio de Janeiro, que é mais uma questão da internet, que temos que... Isso aí daria uma aula só sobre isso, né? Nós vamos passar aqui a reação rápida na internet, né? A nossa postura como igreja na internet. Então, o texto do Antônio Carlos diz assim: mencionei como sinal de falsa conversão o comportamento de evangélicos nas redes sociais. O que me chama a atenção? Primeiro, a rispidez, a estupidez, a truculência, o escárnio. Um amargor incompatível com o espírito do Evangelho. Sei que esse é um fenômeno universal. Atinge homens e mulheres de todos os credos e preferências ideológicas. Todos reclamam. Contudo, os cristãos declaram ter sido tornado nova criatura através do encontro com Cristo. Há, portanto, uma identidade singular a ser revelada, que envolve, entre outras coisas, a presença de um autêntico espírito de mansidão, aquela doçura que percebemos quando estamos no outro lado do mundo e encontramos um cristão genuíno. Há muito o que falar sobre o que as redes sociais estão revelando sobre o estado espiritual da igreja. A incapacidade de pensar duplo, a tendência a elevar um lado da verdade à condição de verdade completa, a mentalidade de gueto, a falta de leitura de bons livros, o preconceito, a identidade pessoal que para ser formada precisa de um inimigo a ser combatido, a fúria profética daquele que pensam que o suposto compromisso com a verdade lhes dá o direito de serem boçais. É um texto que está no site do Antônio Carlos Costa, de 2017, está online, aí está na referência do seu livro. Se você quiser ler esse texto na íntegra, você pode procurar aí, clicar. E aqui é um questionamento forte dele, né? Você já deve ter averiguado isso, já deve ter percebido em discussões de redes sociais, né, em diálogos. Alguém coloca uma coisa e a pessoa vem com uma fúria, escrevendo, questionando. E agora nós apresentamos uma outra proposta do livro da pesquisadora Joana Puntel. Ela pesquisa comunicação e religião há décadas e ela fala sobre o exemplo de Paulo. Paulo comunica, a exemplo de Jesus, que opta por um processo inculturado e dialógico de comunicação, possibilitando ao povo que o ouvia, com ele convivia e que recebia suas cartas, entrar em relação com Deus, voltado para seus irmãos em permanente espírito de acolhida. Paulo usa como meio de comunicação a pregação, funda comunidades e comunica-se com elas através de cartas. Este era o meio de o apóstolo manter-se em contato com a cidade e os lugares distantes, pois assim a distância geográfica sugeria. Nasce e se prolonga então o diálogo, elemento fundamental na comunicação. Um diálogo que coloca os princípios fundamentais do Evangelho nas situações concretas, ou seja, atinge e penetra os problemas específicos e concretos, organiza as atividades e penetra os problemas específicos, organizando as atividades apostólicas, dá força e coragem à vida das comunidades, hoje diríamos da vida em sociedade. Então, é um primeiro momento, um questionamento ali do Antônio Carlos e uma proposta, uma resposta aí não uma resposta direta àquele texto, mas uma proposta de diálogo, né, a partir do Evangelho, a partir do exemplo de Paulo e de Jesus. Então, um texto aqui para terminarmos esta parte. Ultimamente, pastores estão tendo que solucionar conflitos entre os membros ou orientar a não perderem a postura cristã nas redes sociais,
parece existir uma dificuldade de muitos em compreender que o mundo virtual, que é um ambiente agora, possui consequências no mundo real, que palavras ditas na rede afetam pessoas e relacionamentos reais. Para a nossa reflexão, esses questionamentos aí, encorajo você também a levar esses questionamentos à sua comunidade de fé, né? Fazer uma roda ali de conversa com os líderes, com os membros das igrejas, da sua comunidade, que você tem acesso, um seminário que você participa, ou dá aula, você teólogo, futuro teóloga. Nós vamos agora falar a questão das redes sociais. Nós vamos ter aqui evangelização e redes sociais. Vamos rapidamente pegar alguns números. Novembro de 2016, o Facebook nos informa que quase 1 bilhão e 200 milhões de pessoas acessavam ativamente a rede, sendo que a média diária de 1 bilhão de pessoas ativas em dispositivos móveis. Via smartphone, 1 bilhão de pessoas. Ao todo, houve 1 bilhão e 800 milhões de pessoas ativas mensalmente. Se o Facebook fosse um país, seria o mais populoso do mundo. A população do Brasil não fica atrás no acesso à rede social. Mais da metade dos brasileiros utilizaram a rede social. Foram 111 milhões de pessoas ativas no mês, sendo que 104 milhões acessaram pelo menos uma vez pelo celular. A média diária do brasileiro no Facebook é de 82 milhões de pessoas. Esses são os dados de novembro de 2016. Então, nós vamos aqui rapidamente analisar um caso, que os detalhes estão aí no seu livro-texto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Estado de São Paulo. Eles têm essa justificativa, né? Um levantamento do cenário religioso global, realizado em 230 países em 2010, constatou que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo, 1 bilhão e 100 milhões da população mundial, não tinha nenhuma filiação religiosa. Isto equivale a dizer que os não afiliados ocupam o terceiro maior grupo religioso no mundo, perdendo apenas para os cristãos e os muçulmanos. O IBGE constatou que, no Censo Demográfico de 2010, que 8% da população brasileira se declara como sem religião. Isto equivale a dizer que os sem religião ocupam o terceiro maior grupo religioso do país, perdendo para católicos e evangélicos. Então, esta é a justificativa da Igreja Adventista de estar ocupando, né, criando uma fanpage no Facebook. A intenção inicial é atingir os não religiosos, as pessoas não afiliadas, né, a alguma igreja. Dentro desse objetivo, eles elegeram 3 principais funcionalidades da página. Seriam ali trabalhadas pelo seu conteúdo audiovisual. Ou seja, você tem pessoas que estão gerindo essa página e a partir dos 3 principais objetivos, funcionalidades. Primeiro, ênfase no ensino à perspectiva missiológica, o evangelismo, que tem como foco principal os não adventistas. Abrange as atividades de aconselhamento pastoral, envio de estudos bíblicos, dúvidas teológicas e momentos de oração. Segundo, com o mesmo objetivo, a perspectiva eclesiológica, né, o pastoreio. Olha só então, eles usando o Facebook, uma rede social, com o objetivo pastoral. Enfoca o público adventista, neste caso, e tem como principal atividade sanar dúvidas teológicas. Também envio de estudos bíblicos, focando também o Apocalipse, né, é uma vertente forte da doutrina adventista, e pedidos de oração, sendo este o mais frequentemente acionado por tal público. E por fim, a ênfase na divulgação, com enfoque publicitário, sem um público-alvo específico.
abrange a divulgação de eventos e as notícias institucionais. Então, os dados são de 2016, eles tinham 215 mil fãs, né, pessoas que curtiram a página, quando ela foi analisada por esses acadêmicos. É a página com maior curtida, né, o maior número de curtidas dentro do universo da Igreja Adventista no Brasil. Uma análise dos dados administrativos da página, né, 98% eram brasileiros. Foi constatado que a maioria das pessoas eram de grandes centros urbanos, né, principalmente as capitais, e aí você acaba focando algumas postagens ou mensagens para a questão geográfica também, né? Uma questão que chamou a atenção dos pesquisadores é que 75% dos seguidores da página eram mulheres. Aparentemente, as mulheres estão mais disponíveis para acessar conteúdo cristão na web. Pensando nisso e analisando o conteúdo da Igreja Adventista do Sétimo Dia São Paulo, é possível observar que existem vídeos e fotos específicos para o público feminino. Seria isso o principal motivo que justifique tamanha adesão? Ou curtir páginas religiosas de forma pública seria mais fácil para as mulheres? Tal fenômeno é recorrente apenas na Igreja Adventista do Sétimo Dia ou em outras denominações? Tais perguntas podem nortear futuros estudos. Outro dado interessante a ser observado é o registro por faixa etária. Identificaram que a maior faixa presente é dos jovens, dos 18 a 34 anos, que representavam 49% do total. Os adolescentes somavam 4%, né? Por exemplo, esse é um público que você precisa criar uma estratégia diferente para atingir, né? O adolescente na igreja. Apesar de ser assim, o público que está mais constante, ligado, antenado com essas redes sociais, com o smartphone. A intenção também é um fato importante a ser analisado. As pessoas que de fato curtiram, compartilharam, realizaram comentários, né? Dos 215 mil, 96 mil fizeram uma interação direta aí com a página. Existe um levantamento deles também de visualização de vídeos. Os 8 principais vídeos somavam 790 mil visualizações, né? Quase 1 milhão de visualizações. Ou seja, alcançando exponencialmente o número de próprios fãs da página, dos próprios fãs aí que curtiam a fanpage. Isso por conta do compartilhamento e curtidas, né? Que acaba atingindo outras pessoas que não necessariamente curtiram a página, mas aparece no feed de notícias de outras pessoas. As redes vão se formando nesse processo, né? E eles concluíram, nesse estudo, que o trabalho vem realizando seus objetivos, estão sendo alcançados e que a expectativa, até agora, elas não foram frustradas. Então, caro aluno, cara aluna, perceba que alguns detalhes, né? Não é simplesmente, vou ali inserir uma página da minha igreja, vou criar uma fanpage e vou colocando imagens ali ou postando vídeos que são ao meu gosto, né? Aqui no caso é um trabalho de comunicação feito pela Igreja Adventista, né? Tem um departamento de comunicação, né? Pessoas antenadas, entendendo qual que era a tendência da página, as questões de marketing também, publicidade, criar aí uma imagem para ser postada, né? O visual, o logotipo da igreja, se alguém copiar. Existem vários fatores, diversas variáveis aí, né, para acompanhar a criação, né, de uma fanpage, podemos assim dizer, no Facebook. Isso se reflete também, por exemplo, para canais no Instagram, né? Igrejas agora têm
canais no Instagram, postando vídeo, as fotos ali com as imagens bem montadas, tal, né? Agora nós vamos passar para um outro tópico, que é o tópico da criação de vídeo, né? Os criadores de conteúdo no YouTube. O YouTube e os geradores de conteúdo. O fenômeno criou o termo YouTubers, que são pessoas que trabalham exclusivamente com conteúdo em canais no YouTube. Não apenas trabalham, mas são chamados novos influenciadores de opinião. Canais brasileiros com 3, 5, 8, 14 milhões de seguidores, onde aguardam diversas postagens na semana. Alguns canais postam praticamente todos os dias. Os canais aí de humor, entretenimento, são os canais aí que mais estão em alta, né, nos geradores de conteúdo. Entretanto, sempre foi algo de mão única, você criar um vídeo e a transmissão por meio do vídeo, né? Apenas quem tinha um poder financeiro elevado para comprar um horário na televisão. A gente conversou isso na unidade 2 e 3. Apenas grandes grupos financeiros e famílias já com antecedentes midiáticos eram proprietários de canais de TV, ou melhor, ainda são no Brasil. Por exemplo, as poucas famílias dominam os principais canais de televisão do país, né? Agora, parece que um novo cenário, né? Muitos anônimos acabam ganhando destaque na internet por conta desta democratização virtual, né? Pessoas aí que raramente, dificilmente chegaria ao sucesso pela televisão, eles acabaram tendo aí 15 milhões de seguidores no canal lá no YouTube. Segundo dados de visualização por meio de estatísticas do próprio YouTube, possuem mais de 1 bilhão de usuários, ou seja, praticamente 1 a cada 3 usuários de internet no planeta acessam a plataforma, geram bilhões de visualizações. As visualizações já ultrapassaram nos Estados Unidos as pessoas que possuem TV a cabo. O site já possui versão em 88 países e está disponível em 76 idiomas diferentes. Ou seja, é uma rede social. O YouTube, muita gente assiste um vídeo lá, mas não entende que é uma rede social. E a igreja? O que tem a ver com isto, né? Qual a sua postura diante desta explosão de números e acessos diários? Semelhante ao tópico anterior que falamos do Facebook, o YouTube possui suas peculiaridades e técnicas de audiência. São postados desde vídeos caseiros até grandes produções, clipes, programas exclusivos, canais exclusivos aí a serem lançados nesta plataforma digital. Informação relevante, né? Nunca a informação foi tão barata e acessível. Se toda a história da humanidade foi caracterizada pela raridade da informação, e daí o seu valor intrínseco, hoje sofremos por seu excesso. A informação antes rara e estimada é agora abundante, ainda que essa abundância possa gerar efeitos negativos. Em face dessa névoa de dados, os processos de busca e seleção de informação adquirem importância cada vez maior. Se nunca antes houve tanta informação disponível, nunca também foi tão fundamental peneirar o oceano informático em busca do dado relevante ou desejado. O que nós queremos afirmar ou reafirmar com isso? Novamente, o ponto principal é você peneirar a quantidade de informações de vídeo que são postados, de canais, né? E isso é tempo. Você não terá tempo de assistir todos, nem 1%, né? E se você para diante do computador, diante do seu celular, para um link vai chamando o outro,
né, um vídeo resposta de outro vídeo que foi postado, e daqui a pouco passou a hora e já passou 2, 3, 5 horas em frente ali o computador, e aí o que de fato você compreendeu, o que de fato você analisou, o conteúdo relevante disto, né? Para encerrar aqui esta aula, eu vou apresentar o último tópico, que é a mobilidade, né? O caso YouVersion, a Bíblia, a sua versão mais popular aí no celular, né? É uma rede social. Os celulares estão ganhando cada vez mais espaços conhecidos. Atualmente, como os smartphones, já não são utilizados apenas para realizar ligações. São modelos que acessam a internet muito rápido, né? 4G já chegando nas principais capitais. Hoje, por meio de uma conexão e aplicativo no dispositivo, é possível realizar diversas demandas no cotidiano, onde estiver com o celular. O celular está de fato criando uma nova cultura em nossa sociedade, uma cultura onde tudo parece ser fotografado, filmado, registrado, postado, linkado, conectado, antenado e por vezes alienado. Esta tecnologia toda também está mudando o cotidiano da igreja na sociedade, conforme aqueles exemplos que eu dei aqui no meio desta aula. Então, no meio cristão existem diversos aplicativos, principalmente de Bíblia, diversas versões e recursos. A maioria das Bíblias, elas são baixadas offline para o celular, ou seja, pode ser usada sem necessariamente estar com o seu celular conectado à internet. Algumas possuem marcadores de versículos. Entretanto, a desvantagem destas versões é que se a pessoa perder o celular, ser assaltada ou se ele der um problema, suas anotações e versículos chaves também serão perdidos. Pensando nisso, é que uma igreja nos Estados Unidos criou atualmente o aplicativo mais baixado em se tratando de Bíblia. A Life Church, segundo seu próprio site, é uma igreja evangélica que nasceu em 96, voltada para os novos tempos tecnológicos. E por conta disso, surgiu um ministério que seria esta Bíblia digital, né? Uma espécie de ministério voltada para a criação de um aplicativo que não somente proporcionasse a leitura da Bíblia, mas que interagisse e aproximasse pessoas com a fé cristã, a sua versão. O projeto contagiou não só os membros da igreja, e foi expandido. E hoje possui mais de 20 funcionários em tempo integral, com um orçamento de 6 milhões de dólares subsidiado não apenas pela igreja, mas também por doadores voluntários. Diversas partes do mundo e programadores voluntários participam com assistência tecnológica e a mão de obra. No início de 2017, essa versão, né, esse aplicativo, disponibilizava a Bíblia online em 1.477 versões, 1.072 idiomas. Este é, sem dúvida, um estudo de caso de uma igreja que abraçou os tempos tecnológicos, pois em seu site eles próprios identificam em sua missão a importância de investir em mídias inovadoras, mas sempre priorizando o envolvimento de pessoas e o relacionamento com Deus, como podemos verificar a seguir na missão da igreja, né? É levar as pessoas a ser seguidores totalmente devotos a Cristo. Assim sendo, temos procurado novos meios para ajudar as pessoas a conectar a Bíblia à sua vida diária. Nossos métodos vêm mudando através dos anos, enquanto incorporamos várias tecnologias e estratégias, mas na essência, nosso foco permanece relevante, enquanto nos empenhamos consistentemente para demonstrar e ensinar às pessoas como a palavra de Deus está relacionada a cada uma, não importa onde elas estejam na vida. A YouVersion representa uma nova fronteira nos esforços
da Life Church. Não estamos apenas construindo uma ferramenta para impactar o mundo, usando tecnologia inovadora, mas, importante, estamos envolvendo pessoas em relacionamentos com Deus, enquanto elas descobrem a relevância que a Bíblia tem para suas vidas. Então, esse caso você pode ver detalhado no livro que você tem aí acompanhando essa disciplina. Você pode acessar o site e eu convido você a realizar também uma conta. Baixe o aplicativo lá, eu criei uma conta, você consegue salvar as anotações do sermão que você ouviu na igreja, você consegue fazer as suas anotações ali, você salva, você pode ir num notebook, num computador e acessar por lá, mudar de celular que as suas anotações estarão ali. Isso é muito interessante e ela também funciona como uma rede social, só que ela tem um limite de 100 pessoas, né? Que ela entende que a questão da comunhão com a Bíblia, o estudo bíblico, a comunhão com os irmãos, diferente, por exemplo, do Facebook, que tem um limite de 5.000 amigos, né? Então, para compartilhar suas questões, seus estudos bíblicos, o pessoal, pelo aplicativo, identificou que você pode ter apenas 100 pessoas ali na sua rede. Então, compartilhe aí essa ideia com os membros da sua igreja, baixe o aplicativo, faça suas anotações, se necessário for, né? Mas estude. Ou tem gente que quer anotar ainda no papel, tem gente que já está com o celular ali, eu indico, particularmente eu tenho um perfil lá nesse site e eu indico. Então, aluno, nós chegamos ao final desta quinta unidade, né? Focamos aí a era digital, demos exemplos, nós vamos ter ainda mais um vídeo que é um estudo de caso. Então, muito obrigado por você estar nos acompanhando aqui, interaja no fórum aí com os outros alunos, poste os seus comentários aí, as suas dúvidas com os mediadores. E muito obrigado, estaremos juntos no próximo vídeo.